Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pastor Ricardo de Oliveira, e gostaria de meditar com vocês no capítulo 23 da Torá, no livro propriamente dito do livro de Números, capítulo 23, e o versículo de número 19, que temos aí uma revelação tremenda acerca da natureza de Deus, que diz-nos assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? São duas interrogações deixadas aqui por Balaão, já que as palavras são de Balaão dirigidas a Balaque, que era um rei que contratou os serviços de Balaão para que Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Israel. E esse intento não foi levado a cabo, porque o próprio Balaão disse, após várias tentativas de amaldiçoar o povo de Israel, Balaão disse para Balaque que não adiantava encantamento e nem tampouco magia de adivinhação contra Israel, porque Israel estava sobre a égide da proteção divina, da proteção do Eterno. E ele traz-nos aqui uma revelação muito importante, dizendo que o caráter de Deus é um caráter verdadeiro. O caráter de Deus é um caráter que é pura realidade, pura verdade. Deus é a realidade, Deus é a verdade. E é muito bonito nós, quando lermos a palavra de Deus, compararmos algumas declarações que o Cristo, o Jesus de Nazaré, ele fez de si próprio. Lá no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, o Cristo, Jesus de Nazaré, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o Cristo, ele se define como sendo a verdade. E que verdade é essa? Que no grego nós temos a palavra aletheia, não é? E no hebraico temos a palavra emet, para a verdade. Então o Cristo, ele é a verdade, ou seja, ele é aquilo que mais verdadeiro Deus pode nos mostrar e pode nos revelar. Quando olhamos a vida de Cristo, nós vemos a verdade de Deus encarnada, a verdade de Deus em ação, já que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz que nele quem? Em Cristo, em Jesus, não foi achado nenhum dolo. Dolo significa engano, mentira, falsificação. Cristo não tem nenhuma falsificação, nenhum dolo, nenhuma mentira, nenhuma coisa que possa iludir-nos. Ele é a plena verdade de Deus. E Deus, ele não mente. Por isso que nós falamos que ele é fiel. Nós costumamos sempre falar isso: Deus é fiel, Deus é fiel. Não é? Por quê? Porque existe base na Bíblia para nós dizermos isto, que ele é fiel. Ele não mente, porque o caráter dele é totalmente repleto da absoluta verdade, da verdade absoluta. A verdade absoluta é Deus. Deus é a verdade insofismável, é a verdade inenarrável, é a verdade absoluta, a verdade total, a verdade plena. Esse é Deus. E tem um texto aqui também que diz, dentro deste mesmo contexto, que Deus não mente, também que ele não se arrepende. Aí você pode pensar: mas eu já li na Bíblia que Deus se arrependeu. Está dizendo isso lá no dilúvio, antes de Deus destruir a terra com o dilúvio. Está dizendo lá no capítulo 6 de Gênesis que Deus, o próprio Deus falando: eu me arrependo de ter criado o homem que coloquei sobre a terra. Aí você também vai se lembrar lá da passagem do livro do profeta Jonas, do nave Jonas, em que Deus está dizendo lá que se arrependeu. Jonas descreve que Deus se arrependeu e ainda diz do mal que iria lançar sobre os ninivitas, porque os ninivitas se converteram, se arrependeram das suas maldades. Os ninivitas eram assírios, e os assírios eram reconhecidos pela sua maldade, pela sua crueldade, pelas coisas terríveis que eles faziam, e o juízo de Deus iria puni-los.
E Jonas prega uma mensagem curta, rápida e objetiva, dizendo que Nínive, em 40 dias, ela seria destruída, ela seria subvertida por Deus. E aqueles homens ouvem a pregação de Jonas, que não precisou de muito tempo. Eu falei isso com pouquíssimo tempo, acho que não levei 1 minuto, levei segundos. Arrependei-vos, porque esta cidade, em 40 dias, Nínive será destruída. Não leva nem 1 minuto, mas foi essa mensagem que converteu os ninivitas. E eles se vestiram de pano de saco, jejuaram, e até os animais jejuaram e foram vestidos de pano de saco, como sinal de humilhação. E a Bíblia então diz: e Deus se arrependeu do mal que iria fazer contra os ninivitas. Como entender esta declaração de Números com estas outras 2 declarações de Gênesis e de Jonas, dizendo que Deus se arrependeu do mal que iria lançar e Deus se arrependeu de ter criado o homem? Bom, é que a Bíblia, ela descreve a Deus com uma linguagem humana. A Bíblia, ela fala de Deus usando uma linguagem de Deus. Não, ela usa uma linguagem de homem para falar de Deus. O que quer dizer então esse arrependimento de Deus? Significa que Deus, ele mudou de atitude. Isso numa linguagem humana, já que Deus não muda, já que Deus sabe de tudo que vai acontecer, já que Deus conhece o futuro como estivesse no presente. Para ele, o tempo não existe. Deus, ele está acima do tempo e ele conhece todas as coisas em todas as eras, em qualquer direção, seja as eras futuras, sejam as eras passadas. Ou seja, tudo que está acontecendo agora na era presente. Nesse momento agora que eu estou gravando, Deus está contemplando todo o universo com suas milhares e milhares de galáxias e bilhões de sóis e de planetas. E o que está acontecendo com cada um de nós, até o que acontece dentro do nosso coração e os nossos pensamentos, antes que até mesmo eles se materializem em palavras, Deus já conhece, porque nada escapa do conhecimento sobrenatural de Deus. Então, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado, que Deus se arrependeu do mal que iria lançar sobre os ninivitas, é a Bíblia falando de Deus com uma linguagem humana, já que a Bíblia, ela não utiliza a linguagem de Deus para falar de Deus, ela utiliza a linguagem dos homens para falar de Deus. Porque se a Bíblia usasse a linguagem de Deus para falar de Deus, teríamos um livro ininteligível, teríamos um livro inconcebível à nossa mente, à nossa razão, à nossa apreensão, e não teríamos uma revelação, teríamos um enigma. Ao invés da Bíblia ser a revelação de Deus para a humanidade, a Bíblia seria o enigma de Deus para a humanidade, porque ninguém, nem se juntássemos 40 Champollions, que foi o homem que decifrou os hieróglifos, o francês, se juntássemos 40 homens com o gênio que esse homem teve para decifrar aqueles hieróglifos da Pedra de Roseta, nem se juntássemos, teríamos um homem que pudesse decifrar o que nós chamamos de Bíblia, se Deus falasse a nós na linguagem de Deus. Mas ele fala a nós na linguagem dos homens. E na linguagem dos homens, os homens, ao perceberem que Deus deu uma mensagem para eles, que foi o caso ali de Jonas, que recebeu uma mensagem de Deus dizendo que Nínive seria destruída. E Deus não destrói Nínive. Então Jonas, ele não teve uma outra palavra para dizer para nós que Deus se arrependeu. E os tradutores traduzem como Deus se arrependeu. Mas esse arrependimento, na verdade, é uma mudança que é experimentada fenomenalmente, né? Uma linguagem do fenômeno. Ou seja, Deus, ele demonstra através do transcurso da história algo que ele iria fazer, ele não faz mais,
E esse fenômeno, essa fenomenologia das ações de Deus é que são exatamente o seu arrependimento. Ou seja, Deus iria destruir e não destrói mais. Deus iria destruir o homem de toda a terra e ele não o faz. Ele destrói aqueles que eram impenitentes e salva a raça humana por meio da família do homem chamado Noar, né? E Deus ali, por meio daquela família, Deus reestabelece novamente a humanidade. Portanto, Deus não extingue a humanidade. Deus apenas, dentro da linguagem fenomenológica de Moshe, ele tem atitudes diante das atitudes que o homem apresenta. A atitude dos ninivitas foi uma atitude que faz com que evidencie-se fenomenalmente uma atitude de Deus, tá? Para que demonstre que Deus não iria mais destruir aquela gente, aqueles assírios, porque Nínive era a capital da Assíria. Cruéis, eram maus, eram perversos, mas Deus não os destrói, porque eles têm uma mudança. E mediante essa mudança, essa linguagem fenomenológica demonstra que Deus também muda com eles, não destruindo a eles. Então é uma linguagem humana para descrever uma ação de Deus no tempo e no espaço. Então esse arrependimento de Deus é algo muito profundo, mas também é algo que requer de nós uma compreensibilidade grande, para que não possamos incorrer num erro de dizer que Deus, ele vive se arrependendo, ele vive dizendo: por que eu fiz isso, eu errei. Deus não erra. Deus, ele nunca erra e Deus nunca errou. Alguém diz que Deus escreve certo com linhas tortas. Não, Deus escreve certo com linhas certas, porque Deus, ele não erra. Deus é reto. Ele é o juiz de toda a terra. Nele há toda e a totalidade de toda a perfeição. A imaginável e a inimaginável. Então, quando a Bíblia fala de arrependimento de Deus, é uma linguagem fenomenológica para falar de mudanças que ocorreram no nosso cronos, ou seja, na nossa cronologia, e ocorreram dentre nós, no meio de nós, raça humana, seres humanos, seja com os ninivitas, seja com os antediluvianos. Mudou alguma coisa. Deus, ele fala: me arrependi de ter criado o homem. E ele destrói a raça humana daquela época, mas preserva a raça humana por meio de uma família. Plano de Deus. Tudo plano de Deus. Tudo propósito de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Existem algumas doutrinas da Bíblia, existem alguns ensinos da Bíblia que eles não são de fácil compreensão. Eu reconheço isso. Esse, para muitos, é embaraçoso, porque a Bíblia em parte fala que Deus está se arrependendo, em parte diz que Deus não se arrepende. Malaquias também diz lá que Deus não muda, no capítulo 3, verso lá 16, se a minha memória não falha, fala que Deus, ele não muda. Tiago fala que em Deus não existe nenhuma mudança e nenhuma sombra de ele variar, ou seja, Deus é o invariável. Então, como entender que ele se arrepende? É uma linguagem fenomenológica para falar de algo que foi evidenciado, que foi visto, que foi sentido, que foi notado dentro da própria história dos homens e que demonstraram que aquilo que estava sendo dito não aconteceu. Ok? Para você poder entender esse grande mistério, porque até para explicar em termos simples, nós temos que nos esmerar bastante para poder mastigar para você e te dar aí essa explicação, ok? Então entenda esse arrependimento de Deus como um antropopatismo. E eu tenho um vídeo no canal aqui, você pode procurar, está aí no playlist aí dos vídeos do canal, antropomorfismos e antropopatismos. O que são? Tem esse vídeo aí no canal que eu gravei explicando nesse vídeo o que é
essas expressões teológicas para descrever a pessoa de Deus. Deus, ele é descrito com muitos antropomorfismos e com muitos antropopatismos. Então, esse é mais um dos antropopatismos para descrever Deus, fenomenologicamente falando-se. Ok? Então, se esse vídeo te abençoou, te esclareceu, tirou mais uma dúvida tua, dê aí um like, um joinha, um ok. Não deixe de compartilhar do YouTube para o Instagram, para o Facebook, para os grupos de WhatsApp, grupos de estudo bíblico, pessoas que estão internadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas sem poder sair de casa, pessoas que têm difícil acesso a igrejas. Compartilhe com essas pessoas, porque esse canal é para você, claro, e para essas pessoas também. E digo que elas são muito importantes, as pessoas remotas que estão com dificuldades de terem acesso à Bíblia, à palavra, e estão aí, infelizmente, enganadas, sendo ludibriadas e estão na mais pura ignorância das coisas de Deus. Esse canal foi criado para estas pessoas e criado para abraçar você também. Então sinta-se abraçado aí, pelo querido e amado Deus Todo-Poderoso, Deus que te ama, pelo nosso querido e amado Senhor Jesus, e sinta-se abraçado pela minha pessoa também, que vos fala, ok? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos entender cada vez mais essas grandiosas revelações da natureza de Deus, da sua palavra, do seu Cristo e do seu Santo Espírito, e as coisas referentes ao mistério de Deus revelado a nós por meio da igreja, da eclesia de Theos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.